Olá, queridos amigos e amigas. Seja bem-vindo ao nosso canal Oração Incansável. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu te convido a fazer uma pausa no ritmo acelerado da vida e mergulhar comigo em algo profundo. Uma verdade espiritual que, quando compreendida, pode transformar completamente a sua caminhada com Deus. A oração é o fio invisível que liga a terra ao céu. Muitos veem a oração como um ritual ou uma prática religiosa comum, mas ela é muito mais do que palavras lançadas ao vento. Na Bíblia, orar é conversar com o Criador, é entrar na sala do trono com ousadia, é abrir a alma e confiar que do outro lado existe alguém que escuta e responde. E não estamos falando de mitos, de lendas ou de teorias. Estamos falando de vidas reais. Pessoas de carne e osso que clamaram e foram atendidas. Por isso, neste vídeo, eu quero te conduzir por 5 histórias de oração que mudaram destinos. Vamos olhar para a Bíblia e para a história da humanidade, onde homens e mulheres, diante de situações impossíveis, tomaram uma decisão simples: dobrar os joelhos e falar com Deus. E sabe o que aconteceu? Milagres, livramentos, provisão, sabedoria, transformação. Então, fica comigo até o final, porque talvez hoje você também esteja precisando de uma resposta. E quando você terminar de ouvir este vídeo, meu desejo é que você se sinta encorajado a orar como nunca orou antes. Pai Nosso, a oração que nos ensina a viver. Comecemos com a oração mais conhecida da Bíblia, o Pai Nosso, ensinada por Jesus em Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É mais do que uma oração decorada. É um modelo espiritual. Jesus nos ensina a reconhecer Deus como Pai, a desejar o reino, a confiar na provisão, a liberar perdão, a pedir proteção. Cada palavra tem um peso eterno. E ao longo da história, essa oração foi vivida de forma literal por pessoas como George Miller. No século XIX, Miller cuidava de mais de 10.000 órfãos na Inglaterra. Mas aqui está o detalhe: ele nunca pediu dinheiro a ninguém. Nunca bateu a porta de um rico. Ele orava. Em um dos relatos mais famosos, o orfanato estava sem comida. Era manhã. As crianças estavam na mesa, prontas para comer, mas não havia nada. Miller então orou: Senhor, agradecemos pelo alimento que virá. Poucos minutos depois, bateram à porta. Era o padeiro. Senhor Miller, Deus me acordou esta madrugada para fazer pães para vocês. Logo depois, o leiteiro. Seu carro quebrou bem na frente do orfanato, e ele ofereceu toda a carga. Pai nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia. Deus ouviu. O céu respondeu. Salmo 51. A oração do arrependimento sincero. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa foi a oração de Davi, após cometer um dos piores pecados da sua vida. Ele havia falhado. Se envolveu com a mulher de outro homem. Enganou. Matou. Mas ao ser confrontado, ele não se justificou. Ele orou. O Salmo 51 é um clamor desesperado. Não por posição, não por trono, mas por perdão. E o que Deus fez? Rasgou os céus com misericórdia. Davi foi restaurado, não pela sua força, mas porque reconheceu sua fraqueza diante de Deus. Séculos depois, uma mulher chamada Teresa d'Ávila viveria uma jornada semelhante. Ela não havia cometido um crime, mas lutava com dúvidas internas, fraquezas espirituais, distrações mundanas. Num convento, ajoelhada sozinha, ela orava: Senhor, leva-me a ti, purifica-me, muda-me.
E Deus a respondeu com visões, direção espiritual e uma força interior tão poderosa que até hoje suas palavras são lidas no mundo todo. A oração de arrependimento nunca é ignorada, porque Deus não rejeita um coração contrito. Salomão, sabedoria que vem do alto. A terceira oração vem de um trono. Salomão, filho de Davi, jovem, novo rei de Israel. Ele poderia pedir qualquer coisa: riqueza, glória, vingança contra os inimigos. Mas em 1 Reis 3:9, ele ora assim: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo. E Deus se agradou tanto daquela oração que lhe deu sabedoria e muito mais. Salomão se tornou o homem mais sábio que já viveu, capaz de resolver disputas complexas, de administrar um reino, de escrever provérbios que ecoam até hoje. Deus responde orações que pedem sabedoria. E isso me faz lembrar de uma mãe chamada Susanna Wesley. Ela não era rainha, não estava em um palácio, mas tinha um trono, o chão da sua cozinha. Criando 19 filhos, ela orava todos os dias com um pano sobre a cabeça. Era seu sinal: mamãe está orando. Entre esses filhos estavam John e Charles Wesley, fundadores do movimento metodista. Homens que mudaram o mundo porque foram gerados em oração. E assim concluímos a primeira parte desta jornada. 3 orações, 3 respostas, 3 vidas transformadas. Mas ainda mais, na próxima parte, você vai conhecer o clamor de Jabes e o intercessor mais poderoso de todos os tempos, Jesus. Então não saia daí. A jornada continua. Se até aqui você viu que Deus responde a quem pede perdão, e também a quem clama por sabedoria, prepare o coração, porque agora vamos mergulhar em 2 orações que mostram o poder da fé ousada e da intercessão divina . Elas não vieram de reis nem de grandes profetas. Uma veio de um homem quase anônimo, a outra do próprio Filho de Deus. E ambas foram respondidas. Jabes, a oração de quem sonha grande com Deus ***. Em 1 Crônicas 4:10, há um pequeno versículo, escondido entre longas genealogias. Mas esse versículo carrega uma das orações mais citadas da Bíblia. Tomara que me abençoes, e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Esse foi o clamor de Jabes. Não sabemos muito sobre ele. A Bíblia apenas diz que sua mãe lhe deu esse nome por causa da dor no parto. Mas o que sabemos é suficiente. Jabes não aceitou ser marcado pela dor. Ele orou. E orou com fé, com coragem, com ousadia. E o que aconteceu? A Bíblia diz, de forma direta e poderosa, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Simples assim. Sem espetáculo, sem relutância, sem demora. Lista aí na história, encontramos um homem que também ousou pedir o impossível. Seu nome era Oni, conhecido como o fazedor de círculos. Durante uma seca severa em Israel, o povo clamava por chuva, mas nada acontecia. Foi então que Oni saiu da sua casa, pegou um bastão e traçou um círculo no chão. Em seguida, ajoelhou-se dentro dele e orou: Senhor do universo, eu juro pelo teu grande nome, não sairei deste círculo até que tenhas misericórdia dos teus filhos. Pouco depois, gotas começaram a cair, mas ele não parou. Não por essa chuva, Senhor, mas por uma chuva que sacie os campos. E a chuva veio, forte, abundante. A oração de Oni virou lenda entre os rabinos. Ele ousou,
e foi atendido, assim como Jabes. E talvez você precise orar como eles hoje. Talvez você esteja cansado de orações mornas, repetidas, desconectadas. Mas Deus está procurando aqueles que oram com fome de mudança, com sede de céu, porque orações ousadas atraem respostas sobrenaturais. Jesus, o maior intercessor da história asterisco. Agora, respire fundo, porque vamos nos aproximar da oração mais sagrada das Escrituras. Em João 17, poucas horas antes de ser traído, julgado e crucificado, Jesus se afasta para um lugar chamado Getsêmani. Ali, debaixo das oliveiras, ele se ajoelha e ora, não por livramento, não por força, mas por mim e por você. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por 3 grupos. 1. Por si mesmo, pedindo ao Pai que o glorifique para que a glória do Pai seja conhecida. 2. Pelos discípulos, para que fossem guardados, unidos, santificados. 3. Por todos os que viriam a crer. Isso mesmo, Jesus orou por você antes mesmo de você nascer. Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Você consegue imaginar isso? Na hora mais escura da sua vida, Jesus não pensou apenas em sua dor. Ele pensou em você, em sua salvação, em sua unidade com o corpo de Cristo, em sua jornada espiritual. Ali, sozinho, de joelhos, com gotas de suor misturadas com sangue, Jesus intercedeu. E essa oração ainda ecoa, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E ainda hoje, ele intercede por nós junto ao Pai. Pomba, e ao longo da história, vemos ecos dessa mesma intercessão em pessoas comuns. Um exemplo marcante vem do século V. Santa Genoveva de Paris. Quando a cidade de Paris estava prestes a ser invadida por Átila, o Huno, conhecido como o flagelo de Deus, Genoveva convocou o povo a orar e jejuar. As pessoas estavam em pânico, mas ela manteve a fé. E sabe o que aconteceu? Contra todas as expectativas, os invasores desistiram. Paris foi poupada. Nenhuma espada foi levantada. Nenhuma gota de sangue foi derramada. A oração venceu. Assim como no Getsêmani. Assim como no círculo de Oni. Assim como no clamor de Jabes. E você? Como tem orado? Deus continua procurando corações rendidos. Pessoas dispostas a parar tudo e dizer: Senhor, aumenta minhas fronteiras. Senhor, livra-me do mal. Senhor, guarda os meus filhos. Senhor, usa minha vida. Senhor, glorifica o teu nome em mim. Ele ouve. E quando a oração sobe com fé, o céu se move. Esta é a segunda parte da nossa jornada. Agora que você conhece essas 5 orações poderosas, na próxima parte, vamos refletir por que Deus respondeu a esses clamores como você pode orar de forma mais eficaz, mais sincera, mais poderosa. Fica comigo. A próxima parte pode mudar sua vida. Como orar como eles oraram e tocar o coração de Deus. Agora que você conheceu 5 das orações mais poderosas da história, da Bíblia e da humanidade, talvez você esteja se perguntando: mas, por que Deus respondeu a essas pessoas? Qual foi o segredo? O que havia de especial em suas palavras? Essa é uma pergunta importante, porque a oração não é apenas uma lista de pedidos. É uma conversa com Deus. E como toda conversa, ela envolve relacionamento, escuta, sinceridade e intenção. Vamos olhar para alguns princípios que podemos aprender com essas 5 orações. E à medida que você escuta, pergunte a si mesmo: será que tenho orado assim? Oração com intimidade. Comecemos pelo Pai Nosso. Jesus não disse: repitam isso mecanicamente. Ele disse: quando orardes, orai assim. Ele nos deu um modelo, e nesse modelo, a primeira palavra já nos ensina algo profundo. Pai, não chefe, não rei distante, mas Pai. Isso muda tudo.
Porque quando você ora com a consciência de que está falando com um pai amoroso, próximo, cuidadoso, você não precisa gritar, nem repetir sem parar, nem se desesperar. A intimidade gera confiança. George Miller orava como um filho fala com seu pai. Não exigia, não manipulava, confiava. E Deus, como bom pai, respondia. Então hoje eu te pergunto, você está orando com confiança? Ou está apenas recitando palavras? Oração com arrependimento sincero. O que tocou o coração de Deus no Salmo 51 não foi a poesia. Foi a sinceridade. Davi rasgou o coração diante de Deus. E isso é algo que Deus nunca despreza. A Bíblia diz em Isaías 57:15: hábito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando verdade. E Teresa d'Ávila entendeu isso. Mesmo sendo uma freira, vivendo no convento, ela sabia que ainda precisava ser quebrantada. Ela orava para ser transformada, não admirada. Às vezes, oramos apenas para escapar da culpa. Mas o verdadeiro arrependimento é um retorno. É dizer, Senhor, eu não quero apenas ser perdoado. Quero ser mudado. E é aí que o céu se move. Oração com propósito. Salomão pediu sabedoria, mas não para si. Ele pediu sabedoria para servir o povo de Deus. Deus olhou para o coração dele e viu um propósito maior do que apenas a realização pessoal. E por isso respondeu. Susanna Wesley orava para ter sabedoria ao criar seus filhos. E por trás daquela oração, havia o propósito de formar homens de Deus. Então, quando você for orar, pergunte: o que estou pedindo glorifica a Deus? Vai abençoar outras pessoas além de mim? Não que seja errado pedir ajuda para você, mas quando seus desejos estão alinhados com os propósitos de Deus, o céu responde com alegria. Oração com ousadia e fé. A oração de Jabes é ousada. Ele não pediu algo pequeno. Ele pediu expansão, bênção, proteção, presença divina. E não teve medo de pedir. Oni fez o mesmo. Traçou um círculo e orou com fé. Ele não orou duvidando. Ele não orou com meias palavras. Ele creu. Ele se posicionou. E isso nos lembra do que Tiago diz em Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Muita gente ora como se estivesse jogando uma moeda no poço dos desejos. Mas oração verdadeira é um diálogo de fé com o Rei dos Reis. Você pode pedir coisas grandes, desde que venha com fé, com humildade e com o desejo de glorificar a Deus. Oração com intercessão. E por fim, a oração de Jesus em João 17. Aqui aprendemos o poder da intercessão. Jesus orou por outros, pelos discípulos, pelos futuros crentes, por mim, por você. E hoje ele ainda intercede. Romanos 8:34 diz: Cristo Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Você pode fazer o mesmo. Quantas vezes oramos só por nós mesmos? Mas há tanta gente precisando de oração. Filhos, esposas, pastores, enfermos, vizinhos, líderes, países inteiros. Santa Genoveva salvou uma cidade porque intercedeu. Ela não tinha exército, tinha oração. E você? Quem está esperando pela sua intercessão? Microfone então resumindo. O que aprendemos com essas orações? Marca de seleção: oração com intimidade, como filhos falam com o Pai. Marca de seleção: oração com arrependimento, com o coração rasgado diante de Deus. Marca de seleção: oração com propósito, que busca algo maior do que si mesmo. Marca de seleção: oração com ousadia e fé, que crê que Deus pode fazer o impossível.
Marca de seleção, oração com intercessão, que se importa com o outro e carrega vidas no altar. Você não precisa ser rei, nem sacerdote, nem teólogo. Você só precisa de um coração sincero. Mas ainda não acabou. Na próxima parte, nós vamos orar juntos. Sim, você e eu. E vamos usar os princípios que aprendemos aqui para construir uma oração que pode ser um divisor de águas na sua vida. Não perca! Nos vemos na parte 4. Parte 4. Uma oração que pode mudar a sua vida. Chegamos ao momento mais especial desta jornada. Você ouviu histórias. Você aprendeu princípios. Você foi desafiado a orar com mais profundidade, com mais propósito, com mais fé. E agora, chegou a sua vez. Porque a oração não é um evento do passado, não é um conto antigo, é uma ferramenta viva, capaz de mover o céu hoje. E se você está aqui comigo até agora, é porque Deus te trouxe até este vídeo por um propósito. Talvez você esteja lutando contra dúvidas. Talvez esteja enfrentando algo que ninguém sabe. Talvez sua fé esteja fraca. Ou talvez você só precise de um novo começo. Seja como for, Deus está pronto para te ouvir. E mais do que isso, Ele deseja se revelar a você. Chave antes de orarmos, lembre disso. Taxinha, você tem um pai. Taxinha, Ele deseja intimidade com você. Taxinha, Ele perdoa pecados quando há arrependimento sincero. Taxinha, Ele dá sabedoria a quem pede com fé. Taxinha, Ele responde orações ousadas, cheias de propósito. Taxinha, Ele se alegra quando você ora por outras pessoas. A oração não é um peso, é um presente. É o lugar onde você é mais você e onde Deus é mais Deus. Pessoa com as mãos postas, oração guiada, entregando sua vida em conversa com Deus. Feche os olhos e ore junto em voz baixa ou mentalmente. Senhor Deus e Pai, hoje eu ouvi histórias que mexeram comigo. Histórias de pessoas que oraram e foram ouvidas. Homens e mulheres que enfrentaram o impossível, mas encontraram no Senhor um refúgio, uma direção, uma resposta. E eu me coloco agora diante de Ti, não com palavras perfeitas, mas com um coração sincero. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome na minha vida. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, mesmo que ela seja diferente da minha. Dá-me hoje o pão que preciso. Seja alimento, força, sabedoria, direção ou cura. E perdoa os meus pecados, Senhor, assim como eu me comprometo a perdoar quem me feriu. Livra-me da tentação, livra-me do mal, e fortalece a minha fé. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restaura dentro de mim um espírito inabalável. Apaga os rastros do pecado e acende em mim o fogo do Teu amor. Dá-me sabedoria, como deste a Salomão. Sabedoria para lidar com decisões difíceis, para guiar minha família, para ser luz onde houver trevas. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Expande meus horizontes. Rompe com os limites que me cercam. Que a Tua mão esteja comigo todos os dias. E me livra do mal, da dor, da aflição, do engano. E assim como Jesus, eu oro não apenas por mim, mas por aqueles que eu amo. Pela minha casa, pela minha igreja, pela minha cidade, pelo meu país, por todos os que ainda não Te conhecem. Que o Senhor me use como intercessor, como ponte, como canal da Tua graça neste mundo.
Obrigado por me ouvir, por me acolher, por me amar, mesmo quando eu não mereço. Eu confio no Senhor e espero no Senhor. E oro, em nome de Jesus. Amém. Embrulho de presente, mensagem final de encorajamento. Agora que você orou, agora que você se colocou diante do Deus que ouve, acredite, as coisas já estão mudando. Talvez você não veja tudo de imediato, mas a resposta já está a caminho. Porque toda oração feita com fé deixa marcas no céu. Não pare de orar. Não desista. Não volte atrás. Você serve a um Deus que não se cansa, não dorme, não falha. E Ele está escrevendo a sua história com detalhes que você ainda não imagina. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te peço 3 coisas muito simples, mas que fazem uma grande diferença. Marca de seleção branca 1. Curta este vídeo. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo edifica vidas. Marca de seleção branca 2. Comente aqui embaixo. Escreva: Senhor, ensina-me a orar com fé. Marca de seleção branca asterisco 3. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando orar e ser ouvido por Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Aqui é lugar de oração, fé, palavra e transformação. Você não está